Robson Lima aqui, mais essa vlog. E a gente vai fazer um pequeno comentário sobre as eleições de 2014, dando umas conexões com cidadania, né? Porque, enfim, somos cidadãos. E a gente meio que só lembra disso quando a gente está em eleições, né? Então vamos lá. Bom, primeiramente, peça desculpas para seus amiguinhos se você brigou muito com eles. Existem formulários na internet, vamos lá. Olha, bom, vamos lá. Dilma ganhou, em alguns estados teve reeleição, em outros não. Os rearranjos institucionais aconteceram. Aqui no Pará, onde eu estou vivendo agora, PSDB ganhou. Considerando que a nossa opção era um filho do Jader Barbalho, eu não sei sinceramente se eu fico feliz ou triste, porque é uma coisa meio menos pior, né? Enfim. Primeira coisa que a gente pode pegar dessas eleições logo. Primeira coisa que já se disse. Olha, o Brasil está dividido. O Norte e o Nordeste são PT e o Sul e o Sudeste são PSDB. Oh meu Deus. Né? Aí tem todo tipo de reação xenófoba tosca. Do tipo, cara do Sul que quer dividir o Brasil e botar um muro e tal. Vamos colocar essa pouco parte. Primeiro, gente, para quem acompanha a eleição há mais de 4 anos, eleição presidencial ao menos, não é surpresa nenhuma PT ganhar Norte e Nordeste, e não é surpresa nenhuma o PSDB ganhar em São Paulo, ganhar ali no Sul. Não é surpresíssima nenhuma isso. Vamos parar de coisa, vamos parar de fingir que essa é a primeira eleição de todo mundo. Não é, tá? O que é interessante é que, como inclusive colegas meus de profissão já até estão apontando já nos jornais da vida, é que justamente é o esgotamento desse modelo dicotômico, sabe? Duas coisas, bem e mal e tal. Esse modelo PT e PSDB, entende? Esquerda, direita, esse modelo está se esgotando. O que acontece é que nem o PT está conseguindo alcançar o pessoal da classe média, do pessoal do Centro-Sul, e nem o pessoal do PSDB está conseguindo alcançar o pessoal do Norte e Nordeste. Se a gente for ficar discutindo quem vota ruim, quem vota bom, ninguém vai ficar em pé aqui, essa é a grande verdade, tá? O que me leva a outra questão. Política não é jogo de futebol, ok? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que em política você pode ter sim o seu partido do coração, o seu candidato do coração, aquele cara que você vai lá e segue, luta. Bom, um time de futebol, claro que você pode, nada está te pedindo disso. Mas ver quem ganha ou quem perde é uma coisa que afeta todo mundo. Quer você tenha torcido para ele ou não. Quer você seja Dilma, Aécio, voto nulo, Marina, que acabou votando na Dilma para não perder voto, ou sei lá, não interessa, você está sendo afetado por isso. E justamente porque estamos todos sendo afetados por isso, é que agora sim, depois das eleições, é que nós temos que assumir nosso papel de cidadãos. A propaganda oficial, na época de eleições, sempre gosta de lembrar que o voto é importante, o voto é cidadania, e não sei o que, não sei o que. E é verdade. Ao menos para nós que começamos voltar a votar praticamente ontem, né, em 88, historicamente falando, isso é ontem, né? Pelo menos pra gente votar é um negócio, oh meu Deus, estou votando, ó. Isso é legal, isso é bacana, isso é muito bacana. Mas é ruim quando a nossa noção de cidadania acaba no voto. Porque a verdade é que o voto, ele não termina coisa nenhuma, tá, gente? O voto, ele é o fim de um ciclo. Passou-se 4 anos, trocou-se alguns cargos, assim como quando vier as eleições de prefeito vai trocar alguns cargos, outros não. Mas é isso, a coisa vai continuar. Não vai haver amanhã tanques marchando lá no Rio e sitiando o Palácio da Guanabara e golpe comunista. Não vai haver. Assim como se o Aécio fosse eleito, não ia ter amanhã Bolsa Família acabando. Ah, meu Deus, Bolsa Família vai acabar. Não, isso não vai acontecer. Política não é assim, gente. Pelo menos a política normal, ela não é assim que funciona. E acreditem, o país não está nessa situação que a gente precisa temer tanques na rua. Acho que a gente está meio já agressidinho para isso. Continuando. Então o que é interessante é a gente justamente se pensar na questão de cidadania. O que é ser cidadão? O que a gente faz agora que as eleições ganharam, nossos candidatos já estão aí, eleitos ou não? O que a gente faz com isso? Temos que entender primeiramente cidadania é um dever e um direito. Okay? A noção moderna de cidadão, ela vai começar mais ou menos pela época das revoluções francesas e inglesas, tá? Ou seja, lá em 1789, na Revolução Francesa, e um pouco antes, depois, na Revolução Gloriosa.
a noção de que o cidadão, e percebam que a palavra cidadão vem de cittadino, que é o cara que vive na cidade, tá? É o oposto ao cara que vive no campo. Cidadania é um negócio da cidade. Por quê? Porque a cidadania é exercida por quem vive na cidade e por quem participa da sua vida política. Na antiga Grécia, a ideia de cidadania era vinculada até a uma certa classe de pessoas, homens de uma certa posição social, ou seja, excluindo mulheres, excluindo crianças, excluindo velhos, excluindo um monte de gente. Então, essas pequenas pessoas, essa casta quase de pessoas, eram os políticos, eram as pessoas que decidiam a polis, certo? A polis no sentido de um lugar público, tudo que era relativo à cidade, já que era uma cidade-estado. Essa noção ela foi transferida para os modernos, com coisas como a Declaração dos Direitos Humanos, a Declaração da Independência, lá, da Revolução Gloriosa dos ingleses e na Revolução Francesa, a ideia de que o homem era um ser individual e que poderia, através da razão, determinar seus próprios destinos. Ah, Robson, isso parece iluminismo. É, exatamente, uma coisa liga com a outra, tá? Então esse homem iluminista da Revolução Francesa, do Liberdade, Igualdade e Fraternidade, esse cara vai ligar com o cara da Revolução Gloriosa, que pensa que o direito divino dos reis de governar não é divino coisa nenhuma, que o rei tem que obedecer a lei como todo mundo. Isso tudo vai se juntar e vai gerar a nossa noção atual de cidadania. É claro que eu estou passando bem olho isso, tem um pouquinho mais complicado que isso, mas dá para vocês entenderem. Então essa noção de cidadania, vocês percebam que ela é vinculada a uma série de direitos e deveres. Ela é vinculada ao direito de você ser reconhecido como um ser humano racional, um membro da cidade, alguém cuja voz é válida, entende? Alguém que pode expressar suas opiniões dentro do espaço público. Quando eu falo espaço, não quer dizer necessariamente que é um espaço físico, tá? Estou falando o espaço abstrato. Pode ser tanto lá a Câmara dos Deputados, não sei o quê, quando pode ser no meio da rua, tu levantando uma placa e dizendo, olha, Lula é um marciano, sei lá. É o seu direito fazer isso, beleza? Porque a rua é tão espaço público quanto o Planalto, quanto o Palácio do lado dos Três Poderes, entendeu? É tranquilo, a esplanada dos ministérios, desculpa, do Palácio do Planalto. É tão lugar público quanto. A diferença de um e outro, é aqui que vai começar nossos pulos do gato em termos de cidadania, porque até século XIX, né, com a derrocada das dinastias e a ascensão dos estados nacionais, e cada país na Europa teve o seu estado nacional em momentos diferentes, de formas diferentes. Isso você estuda em história, então eu não vou ficar muito nisso não. Se você quiser só ter uma noção, leia sobre a Revolução Francesa e a Revolução Gloriosa, e você já vai ter uma boa ideia de como isso funciona. Essa derrocada das dinastias, porque elas se baseavam em direitos divinos, porque Deus mandou elas governar, esse tipo de coisa. Pois é, isso não cola mais. Então, essas monarquias tinham duas escolhas básicas. Ou elas perdiam as cabeças, ou cediam um pouco. Então, a maioria delas resolveu ceder um pouco. Então, houve o que a gente chamava de monarquia parlamentarista, que é o que se tem na Inglaterra de hoje em dia. Essa noção moderna, lá, século XVIII, XIX, ela vai vir para o XX, certo? Então, após a Segunda Guerra, a ONU, a gente passou, se não me engano, em 1957, não lembro agora, a Declaração dos Direitos Humanos, certo? Então a Declaração dos Direitos Humanos da ONU é o que vai fundamentar todas as nossas políticas do século XX em termos de distribuição de renda e melhoras das condições de vida das pessoas ao redor do mundo. Robson, distribuição de renda? Porque se você for lá pegar a Declaração dos Direitos Humanos, você vai ver que tem coisa do tipo, olha, o homem, o ser humano, o direito dele é ter comida, é ter uma casa, é ter isso e aquilo. Então resumindo, o conceito de cidadania, ele é um construto, né, uma abstração, que é derivada de um processo histórico bem específico, que é o processo histórico da modernidade, da construção do cidadão moderno. Esse cidadão, ele é diferente do cidadão da Atenas, porque esse cidadão aqui da modernidade, ele na verdade ele é um pouquinho mais geral. Ele não é mais só o homem de uma classe específica, com uma renda específica, não. Ele é um pouquinho mais geral. Ele é mais abstrato, e justamente por isso mais geral. Essa abstração, ela foi boa no sentido de que ela nos permitiu, pela abstração, colocarmos todo mundo sob domínio de uma lei só,
que é o que o Weber vai dizer que é a racionalização da vida moderna, que é justamente como nós somos agora capazes de colocar tudo sobre o domínio, sob o domínio da lei, sob o domínio da ordem, da burocracia, né? Burocracia entendida como sistema de regras impessoais, né? Beleza, isso é a parte, digamos, boa. E a parte ruim, Robson? A parte ruim é que é muito fácil para quem não é a maioria, para quem não é o detentor do poder, ser excluído desse processo. É muito fácil para você ter um país, como por exemplo lá, o Brasil mesmo, né? É muito fácil para você ter um país. Nós somos uma república de escravos. Porque quem é o cidadão brasileiro? É o cara com tanto dinheiro, aquele voto censitário, né? Com tanto dinheiro, o branco, que não é escravo, que é homem e que tem tanta idade. São tantas... que acaba não adiantando nada. Então, com o tempo, com a luta, com os movimentos sociais, a coisa foi acontecendo. Por que com a luta, com os movimentos sociais, Robson? Porque as elites nunca vão ceder o poder, gente. Isso não existe. Não existe grupo com poder que voluntariamente ceda o seu poder. Isso não existe. Tá? Pelo menos nós nunca vimos um caso desse em lugar nenhum. A gente nunca viu um imperador descendo do trono. Gente, eu não sou mais imperador. Agora vocês aí são os imperadores. Cada um seja imperador de si mesmo. A gente não conhece um exemplo disso na história. Então a gente não pode achar que política, que é a arte do governo de homens e mulheres por homens e mulheres, vai seguir um imperativo ético absoluto. Lula não é Deus, Dilma não é Deus, Aécio não é salvador da pátria. Entende? Então acho que isso, nosso conceito de cidadania ele tem que partir desse tipo de pressuposto. Entender que somos falhos e que votar num governo não quer dizer que eu assino embaixo de tudo que ele faz. Muito pelo contrário. Votar num governo quer dizer, tá, beleza, está dizendo o que vai fazer? Vai lá, mas eu tô te olhando. Isso, que é uma coisa que em ciência política a gente chama de accountability, que é, às vezes a gente traduz por prestação de contas. É o conceito do, para quem teve na sociedade, do orçamento participativo, que é justamente a ideia de prestação de contas. De você estar na assembleia do seu condomínio, aí o síndico vai lá, abre a planilha, pois é, gente, eu gastei X dinheiro nisso, Y dinheiro nisso, Z dinheiro nisso. É uma coisa simples, que não é feita. Ou que é feita de um jeito blé. E a verdade é que, apesar de existir sim uma lei da transparência Brasil, vai lá você no seu cartório tentar conseguir informação que é pública. Para você ver a muralha de burocracia totalmente necessária que você vai encontrar. Porque a lei em si, o voto em si, o exercer do direito em si, o ato de você pegar uma fila, mostrar um título, apertar uns botões e ir embora, isso não é o fim de nada. Isso é o começo. O conceito de cidadania, para nós modernos, para Enem, para ciências sociais, para qualquer um que se digne a se pensar num Brasil melhor, começa no voto, prossegue na caminhada política. Quando eu falo caminhada política, eu não quero dizer necessariamente caminhada política partidária. Quem me conhece da vida real sabe que é até estranho eu falar isso. Porque eu tive sim uma fase, política não interessa. Eu tive sim essa fase, claro que eu tive. Tentei ser de militância de partido, porque enfim, ciências sociais, né? Não deu certo porque, eu vou ser sincero com vocês, eu não sou muito militante. Eu já tenho minha religião, eu não consigo transformar partidos em religiões. E eu não entendo muito pessoas que fazem isso. Até porque a política não é coisa para pessoas fracas de coração. O Weber mesmo vai nos dizer no Política como Vocação que se você está entrando na política é porque você quer dominar as pessoas. Por mais que se você queira dominar para o bem delas, você quer ter poder. É para isso que política serve. Política não é lugar de anjo, política não é lugar de gente de coração fraco. Robson, é por isso que a política é suja, não sei o quê. Não necessariamente. A política, justamente por ela ser esse campo, é que ela precisa de gente íntegra lá. Precisa de gente lá metendo a cara a tapa. E por isso que, se essas pessoas não existirem, nós temos que criá-las através da accountability.
Bom, gente, isso é mais um recado meu propriamente dito do que uma aula, né? Eu não falei pra vocês que isso é uma aula, então... Para o Enem, resumindo, para o Enem, conceito de cidadania é o quê? Uma construção histórica que é relacionada a um conjunto de éticas e valores que são derivados do iluminismo, tá? Historicamente localizáveis lá nas revoluções francesa e inglesa, e essa abstração dos direitos que vai desembocar nos direitos humanos da ONU, tá? Só vai encontrar realização local nos países, nos estados nacionais, através de lutas de setores organizados ou não da sociedade, né, dos movimentos sociais. Aqui vai entrar aquela ideia dos movimentos sociais vinculados à identidade, como o movimento negro, o movimento feminista e etc. Sugestões de pensamento sobre isso. O movimento cocaleiro, lá que conseguiu eleger o Evo Morales, o As Diretas Já, daqui do Brasil, ou um exemplo mais moderno, o Occupy Wall Street, que foi uma rede descentralizada de pessoas que se agruparam, né, como uma forma de resistência ao capitalismo financeiro, né, lá dos Estados Unidos. A Revolução dos Cravos, em Portugal também é um bom exemplo de grupos sociais se reunindo, que isso desemboque em uma revolução mesmo, em uma mudança do Estado. E então, para o conceito de cidadania, o que é cidadania, da coleção Primeiros Passos, que é essencial, e para a ideia de política como campo de guerra, política como a arte do possível, né? Que é uma ideia mais realista da política, eu sugiro o Política como Vocação do Weber, e que na verdade é um texto tipo de umas 30 páginas, eu acho, em PDF no máximo. Não é muito grande não. E, obviamente, o Príncipe do Maquiavel. Se vocês puderem pegar uma versão comentada, até aquela versão da Martin Claret tá valendo, tá, gente? Não é muito difícil de ler, não. Na verdade é uma leitura bem interessante. Então, para a gente começar a tentar discutir política em outros termos, né, aproveitando essa liga da eleição que está passando ainda, mas pegar essa energia e tentar fazer alguma coisa legal. Então, no mais, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpe aí se a iluminação ficou meio estranha, mas é o que eu pude fazer aqui com ela agora. E no mais, Robson Lima, desligando.